E aí a gente entra, então, na parte de eletrólise, que é a segunda parte da eletroquímica. Então são duas situações bem diferentes. O que que une essas 2 aulas, né, da pilha com a eletrólise? O fato de que tanto num caso como no outro, a gente está falando de reações de oxirredução. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Agora sim, agora sim. A gente está falando de oxirredução. Só que a eletrólise é um processo não espontâneo. Então, para que a gente possa entrar no conceito de eletrólise, falar dos tipos, tal, não sei o quê, a gente primeiro precisa entender o que significa dizer que a reação é não espontânea, tá? Então, ó, vou colocar aqui um primeiro slide para a gente fazer um resumo. Aqui, né, deixa eu só fazer um contexto da foto, para a gente entender por que que eu coloquei essa foto. Aqui a gente tem um carro elétrico, tá? E o carro está sendo recarregado, a bateria dele, né, elétrica, o motor elétrico está sendo recarregado por um gerador. Isso aqui é um gerador, tá? No momento em que o gerador está carregando o carro, o que ele está fazendo aqui dentro é um processo não espontâneo. Ah, mas Danilo, como que você sabe que ele não é espontâneo? Porque se ele fosse espontâneo, você não precisaria de energia para ele fazer. Essa é a grande sacada. O que diferencia essencialmente a aula de hoje, essa aula, com a aula de pilha, que foi a aula anterior, é que para eu fazer essa reação acontecer, eu preciso dar energia. Então eu costumo brincar o seguinte: eu vou usar uma pilha para fazer a eletrólise acontecer. Tá? Se der tempo, é que normalmente não dá. A última aula desse assunto é muito legal porque eu construo na tela uma pilha e eu uso a pilha para ligar uma eletrólise. Vamos ver se eu consigo acelerar para que a gente consiga fazer isso. É muito doido. Então, e por que que ela é não espontânea? Então, o objetivo desse slide é tentar entender por que que ela é não espontânea. Para a gente poder entender isso, eu vou pegar um exemplo de uma eletrólise, tá? Vamos pegar uma bem famosa, claro, que é a eletrólise do alumínio. Para obter alumínio, o que que a gente faz? A gente pega o minério, que é a bauxita, faz uma eletrólise. A gente na química, quando quer representar que uma reação é uma eletrólise, né, que ela está sendo feita na tomada, digamos assim, a gente põe uma letrinha I aqui, que é o símbolo de corrente elétrica, lá da física, tá? Bom, aí o que que acontece nessa eletrólise, né? Eu já vou colocar aqui o balanceamento, pra gente não perder tempo. Ó, aí eu produzo isso. Ó, gente, essa reação é super importante, porque ela é a única forma que a indústria tem de obter alumínio. Então, sempre que a gente estuda eletrólise, a gente sempre procura citar essa reação porque ela é famosa. Ela é usada como forma de obtenção de alumínio industrialmente. Tá. Olhando para ela assim, né, você fala, por que que ela não é espontânea? Vamos pensar um pouquinho. Nessa reação, o que está acontecendo com o alumínio? O alumínio, ele está saindo de NOx 3 para NOx 0, tá? Ou seja, ele está ganhando elétron. Ele está ganhando elétron. Ao mesmo tempo, a gente observa o oxigênio. O oxigênio. O oxigênio, ele passa de -2 para 0. Ou seja, ele oxida. Então, se a gente for analisar os dois processos concomitantemente, que eles acontecem ao mesmo tempo,
O que está acontecendo no final das contas é que o oxigênio está doando elétron para o alumínio. Alguém poderia me dizer o que tem de estranho aqui? Se é que vocês conseguem perceber o que tem de estranho nesse negócio. De tudo que você já aprendeu de química, principalmente quando a gente estudou tabela periódica, quem que gosta de perder elétron, quem que gosta de ganhar elétron. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim, peraí, tem uma coisa de algo de podre no reino da Dinamarca. Estão perguntando aqui no chat, o alumínio é metal? E aí, gurizada, alumínio é metal? Alumínio é metal? Sim ou não? Sim, sim, sim. Então ele gosta de perder elétron. Aqui ele está ganhando. Olha outro absurdo. O oxigênio, gente, é o segundo elemento mais eletronegativo. Você está dizendo que o segundo elemento mais eletronegativo, só perde para o flúor, né? Está doando elétron para um cara que gosta de perder. Cara, tá tudo não espontâneo. Tá tudo não espontâneo. Por isso a eletrólise é um processo que consome energia. Fazer uma eletrólise, gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Fazer uma eletrólise é a mesma coisa que você levantar um peso. Você está fazendo um processo não espontâneo. O peso, ele gosta de ficar no lugar mais baixo. Você está levantando ele. É um processo não espontâneo. Aqui na química, isso também acontece. Eu consigo provocar reações, mas eu preciso de energia, porque eu vou fazer uma coisa contra a natureza. Aí nós temos um problema. Qual é o problema? Né? Então, antes de falar do problema, peraí que eu quero falar uma outra coisa. Por que eu quero fazer esse processo? Porque ele vai produzir coisas que eu não encontro na natureza. Já que esse processo não é espontâneo, então a natureza não faz. Você já viu alguma cachoeira cair para cima? Não. Você vai ver cachoeira cair para baixo. Então tem coisas que você não vê acontecendo, porque elas não é que elas sejam impossíveis, elas são não espontâneas. Então a natureza não faz. Então a eletrólise, por que o vestibular gosta dela? Porque ela produz coisas para a indústria. Cloro, ela produz hidrogênio para a indústria, ela produz alumínio, ela produz um monte de coisa, tá? Bom, qual é o problema disso? Para eu conseguir fazer eletrólise, eu preciso separar o cátion, tá vendo esse cara aqui, ó, do ânion. Eu preciso separar. Eu preciso separar o cátion do ânion. Por quê? Para que eles consigam reagir um com o outro. Então, ó, a eletrólise ocorre com compostos dissociados. Eu preciso separar o alumínio do oxigênio. Enquanto eles estiverem ligados, formando o Al2O3, eu não vou conseguir fazer a reação acontecer. Gente, olha como tudo se conecta quando a gente quer fazer a coisa. Alguém aqui já viu sal estragar? Você já viu giz estragar? Sal estragar? Não. Sabe por que sal não estraga? Porque sal é iônico. Um composto iônico, gente, ele é extremamente estável. Por exemplo, pedra. Pedra. Cara, você tem noção de quantos anos tem uma pedra no planeta? Você vai numa praia, por exemplo, que tem pedra,
Você olha para as pedras, daqui para frente, e vai pensar, meu, essa pedra está aqui há bilhões de anos, sem sofrer nenhum desgaste. Ela é muito estável, porque ela é iônica. Então, quando você tem um composto iônico e você quer fazer ele reagir, você tem que dissociar. Por que isso é importante? Porque existem dois tipos de eletrólise. Eu posso dissociar os íons aquecendo até derreter o composto. Então, você vai ter uma eletrólise com o composto fundido. Então, é assim, para fazer a bauxita virar alumínio, eu vou ter que derreter ela. Vai aí uns 2.000 graus, só para você sentir o naipe do negócio. Tá? Ou então, quando for possível, eu posso pegar o composto e dissolver na água. Geralmente a gente faz isso quando a eletrólise é com sal. Você pode fazer eletrólise de sal também, tá? Aí eu tenho o composto dissolvido em água. Aquosa, tá bom? Só mais um outro detalhe, antes da gente passar o slide, é o seguinte. Esse eletrólito fundido, aqui, o composto fundido, essa eletrólise, ela se chama eletrólise ígnea. Tá? No caso da bauxita, por exemplo, gente, eu só consigo fazer eletrólise ígnea para ela. Por quê? Porque ela não dissolve na água. Ela não dissolve na água. E tem uma outra questão que depois a gente vai discutir na parte de eletrólise em água, tá? Beleza? Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte: se a eletrólise é um processo não espontâneo, quer dizer que o ΔE da eletrólise é negativo. É negativo. Tá? A gente vai aprender na física, mais lá na frente, daqui a algumas semanas, que um aparelho pode produzir tensão ou consumir tensão. A pilha, por exemplo, é um aparelho que produz tensão elétrica. A pilha é uma, se você parar para pensar, a pilha é uma tomada portátil. A eletrólise não. A eletrólise ela consome. Na matemática dessa história toda, a gente vai perceber que o ΔE da eletrólise sempre será negativo. O que significa esse ΔE? É a tensão que ela vai precisar para poder acontecer. Então, por exemplo, se eu pegar o potencial de oxidação do alumínio, de oxidação não, de redução do alumínio, e o potencial de oxidação do oxigênio, tá? A gente pode até fazer essa conta aqui, ó. ΔE da eletrólise vai ser o E de redução do alumínio mais o E de oxidação do oxigênio. Então, vamos lá. Eu lembro de cabeça os valores, tá, gente? Isso é o exercício daria. Quem reduziu foi o alumínio, não foi, ó? Redução. Tá, o E de redução dele é menos 1,66 volts. Tá. O oxigênio aqui, ele oxidou. A oxidação do oxigênio, ela vale menos 1,23. Olha só. Como os dois são negativos, ou seja, o processo é totalmente não espontâneo, então o ΔE dessa eletrólise vai dar menos 2,90, né? Se eu não fizer a conta errada, daria 2,80. Não, 2,89, perdão. Eu fiz conta errada assim. Dá 2,89. A cabeça já está destruída, já, né? Essa hora da noite já está arregaçada.
Então, o que significa? Para que eu consiga fazer isso acontecer no laboratório, por exemplo, eu preciso fornecer uma diferença de potencial. De alguma maneira, eu preciso ligar essa reação numa tomada que forneça, no mínimo, esse valor. No mínimo. Tá? Então, o que a gente vai discutir na aula da semana que vem, né? Dentre outras coisas. Como é que eu ligo uma reação na tomada? Como que eu faço isso acontecer? Como é que eu faço a corrente elétrica passar? Porque, na verdade, o que acontece, né, gente? Qual que vai ser a função da tomada em si? Ela vai arrancar o elétron do oxigênio e passar para o alumínio. A tomada vai fazer isso. Como é que ela vai conseguir fazer isso? Ela vai criar um campo elétrico para arrancar o elétron de um lado para o outro. Então, ela vai forçar o oxigênio a perder elétron e vai entochar o elétron no alumínio, porque ela cria um campo elétrico para isso. Então, é muito bizarro. Quem vai criar o campo elétrico, né? A tomada, a pilha. Então, a pilha cria um campo elétrico e a eletrólise vai usar esse campo elétrico para poder tirar elétron de um lugar para o outro. Tá? Essencialmente vai ser isso, tá bom? Podem tirar print. Eu queria encerrar essa discussão com o último slide. Ele é bem rápido, eu prometo para vocês. A gente ganhou esses minutos preciosos da aula da semana que vem. O que a gente estuda? Quando a gente fala eletrólise, afinal de contas, o que é eletrólise? Esse é um exemplo de eletrólise que estão vendo aqui. Mas existem outras coisas que eu posso fazer, que eu vou englobar no processo eletrólise. Da mesma forma que a gente viu na pilha, saber pilha te proporciona entender corrosão de metal, não é? Corrosão de metal também é um processo espontâneo. Eletrólise, a gente chama de eletrólise qualquer coisa não espontânea. Então, eu posso fazer eletrólise para... Peraí. 4 coisas. E é o que a gente vai estudar na semana que vem. 2 delas eu chamo de eletrólise, propriamente ditas. Eletrólise ígnea e eletrólise em solução aquosa. Essas 2 eletrólises, elas são feitas a título de sintetizar substâncias. Síntese de substâncias. Nos últimos tempos, não é o que o Enem mais tem gostado. As questões de eletrólise que o Enem vem trazendo nos últimos anos, veio uma de eletrólise já aquosa, faz uns 3 anos, mas vem muito as outras 2 itens, a galvanoplastia e recuperação de metal. O que é uma galvanoplastia? É um processo onde você vai pegar um metal e vai recobrir esse metal com outro. É um processo de recobrimento de superfícies metálicas. Recobrimento de superfícies metálicas. Tá? Para recobrir, por exemplo, uma placa com ouro, com cromo. Então tem todo um processo que é não espontâneo. Eu preciso de energia para fazer isso acontecer. Daí eu posso englobar isso na eletrólise, tá? Mas na galvanoplastia você não vai produzir nada. Você vai pegar um metal e vai recobrir esse metal com outra coisa, com outro metal, tá? E o processo de recuperação de metais, ele é um processo onde eu consigo reciclar metal de metais a partir de misturas, a partir de ligas. Ligas. Tá?
que o Enem já cobrou 2 vezes também, beleza? Tudo isso requer consumo de energia. A gente, nesse caso 4 aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um metal cheio de impureza, cheio de porcaria, e vou purificar esse metal. Vou tirar todas essas impurezas através de um processo de corrosão. Eu vou induzir esse metal a corroer, mas uma parte dele vai corroer e a outra parte não. A gente vai discutir isso também na próxima aula, tá bom? Beleza? Tranquilo, gente. Eu vou parar por aqui mesmo. Agora fechamos, tá? Essa introdução ela foi necessária para a gente poder entrar na aula que vem no que nos interessa, tá bom?